Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal Mestres da História Cristã. No vídeo passado, eu apresentei algumas obras listadas como apócrifas, pseudepígrafes, que eu vou preparar uma série bem legal sobre muitas dessas obras, fazer um apanhado geral sobre o que trata dessas obras e muito do que herdou a tradição cristã de alguns mitos, né, levantados, como Pedro crucificado de cabeça para baixo, a cruz de Santo André, entre outros temas que veremos nesse vídeo que a gente vai fazer mais à frente, tá bom? Mas nesse vídeo eu quero falar com você sobre um tema interessante. Eu acredito que você saiba que nós temos uma história eclesiástica do primeiro historiador cristão, né, que escreve um texto de história, relatando textos de história, que foi Eusébio de Cesareia. Mas você sabia que nós temos outras histórias eclesiásticas ali do período do início do cristianismo? Então vamos lá, vou apresentar a você um pouco sobre esses textos, tá bom? Então vou começar com o texto mais conhecido, né? A história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Então, a história eclesiástica, nós temos um panorama da história da igreja, que vai desde o início do período apostólico até o ano 324. Interessante, né? Bem às portas do que veio a ser o primeiro concílio da igreja, o concílio de Nicéia, em 325. Então, esse relato histórico nós temos até o ano 324. Alguns defendem que a sua confecção começou no ano 303 e outros no ano 312, além de terem surgido diversas versões. Então, por exemplo, temos uma terceira versão, provavelmente ali do ano 327, e uma última versão, quando Eusébio faz uma revisão geral, aí a última, que seria do ano 324, tá? Então, esse é um panorama geral em relação à datação dessa obra importante da história cristã. A obra é composta em 10 livros, o que nós chamamos hoje de capítulos, tá? Então, o primeiro livro inicia defendendo Jesus enquanto Salvador e divino, além de seu nascimento, vida, discípulos, então é bem introdutório do início da igreja. O segundo livro trata do período governado por Tibério, Cláudio e Nero, né? Nero, onde inaugura a perseguição aos cristãos, e aí aparecem os primeiros martírios, dentre eles Pedro e Paulo, além de outros, tá? Então, essa aqui é uma versão que nós temos das inúmeras versões em português, né? Daqui da coletânea da Paulus, História Eclesiástica, tá? Se você tiver interesse, é importantíssimo ler essa obra, para quem se interessa sobre história do cristianismo. O livro 3 relata os escritos apostólicos e pós-apostólicos, além de apresentar algumas heresias, né? Bionismo, serentismo, entre outros, que também eu vou abordar ao longo do nosso canal. Dos livros 4 ao livro 7, apresenta os bispos de Roma, Jerusalém, Alexandria e Antioquia e suas sucessões, já que eram bispados importantes desse início do surgimento da igreja. E apresenta também alguns nomes da igreja e controvérsias teológicas. E os últimos livros, o 8 ao 10, apresenta diversos martírios, tá? E é uma fonte importante da última grande perseguição de Diocleciano, que se encerra no ano 311, com o Edito de Tolerância. Apresenta nomes de imperadores e governantes e suas ações, e, obviamente, tece muitos elogios ao Eusébio de Cesareia, ao Constantino, né, que foi o grande nome aí que vai cessar as perseguições, e vem o Edito de Milão, entre outras coisas, que também será um tema importante para a gente tratar à frente, tá bom? Então, daí, se você tiver interesse, nós temos também essa tradução em língua moderna da BAC, Biblioteca de Autores Cristinianos, a madrilenha, da História Eclesiástica em espanhol. Bom, aí chegamos a outros historiadores, a outras histórias eclesiásticas, que infelizmente não temos ainda em português.
Vale destacar que todas essas histórias eclesiásticas foram escritas em grego, e nós temos acesso ao texto grego, tá? Dessas histórias, tá? Bom, então, o outro historiador, Sócrates de Constantinopla, ou Escolástico, do ano 380, historiador grego da igreja. A história eclesiástica foi editada em Paris pela primeira vez em 1544 por Robert Estienne, como parte de seu Codex Regius, tá? E o Sócrates buscou continuar a história de Eusébio, abrangendo ali do ano 305 ao ano 439. Então, ele não parte lá do início, como Eusébio fez, mas parte ali do ano 305, ali no período áureo da última grande perseguição, e chega até o século V. E aqui nós temos uma indicação de um dos volumes, né, dessa história eclesiástica, da editora madrilenha, Cidade Nueva, tá? Se você tiver interesse, temos também acesso a essa literatura em espanhol e em línguas modernas, né? Mas ainda não em português. Bom, um outro historiador é o Sosômeno, cujo nome era Hermas Sosômenos, que viveu ali entre o século IV e o século V da era cristã. Foi um historiador que escreveu acerca da história da igreja cristã. Recolheu as tradições orais sobre a história da Palestina. Olha que interessante. Escreveu 2 trabalhos sobre a história da igreja, dos quais apenas perdura o segundo trabalho. Então, quem sabe um dia alguém encontra esse primeiro trabalho, né? A sua primeira obra cobriu o período entre a ascensão de Jesus e a derrota naval de Licínio. Então, ele não foi tanto assim um continuador de Eusébio, né? Ele começou mesmo a contar o primeiro texto dele e vai na linha de Eusébio até 323, né? E a obra que nós temos aí, sim, a história eclesiástica, que vai do ano 312, né, da suposta conversão de Constantino, da experiência que Constantino teve, a o ano 425, que trata da ascensão de Valentiniano III. Está aí, nós temos uma tradução em inglês, não temos em português ainda. E o outro historiador que nós temos da história do cristianismo, ali contemporâneo, né, desse início da igreja cristã, é Teodoreto de Ciro, que foi bispo da Síria, viveu ali entre os séculos 4 e 5 da era cristã, escreveu inúmeros tratados relacionados com os debates religiosos de seu tempo. Destes destaca-se aquele relativo à controvérsia nestoriana e uma história eclesiástica sobre o período de 323 a 428, concebida como também continuação do texto de Eusébio de Cesareia. Bom, a doutrina de Teodoreto é claramente nestoriana e se opõe ao pensamento de Eutiques, que foi monofisista. Isso aí a gente vai abordar mais à frente, né? Esses temas serão bem interessantes a gente tratar quando formos falar das chamadas heresias dos primeiros séculos, tá bom? E aqui nós temos uma tradução em inglês e outras inúmeras traduções, mas ainda não temos em português. Então, o objetivo desse vídeo de hoje, dessa semana, foi mostrar para você que nós temos, além de Eusébio, que foi o primeiro historiador cristão, nós temos outros historiadores, que infelizmente não temos ainda em português. São fontes interessantes, porém, devemos ter cuidado com muitas informações dadas, tá? Não são tão fidedignas assim, eles também se equivocaram em algumas informações, e hoje os pesquisadores divergem e apontam alguns problemas nessas histórias, porém, são fontes importantes, fundamentais para quem se interessa para o início da igreja cristã, os primeiros séculos do cristianismo, tá bom? Então, espero ter contribuído, provocado leituras, pesquisas, e quem sabe aí a gente não traduz essas obras que nos faltam em língua portuguesa. Então, ainda temos muita coisa aí pela frente, tá? Então, Deus abençoe. Nos vemos num próximo vídeo, onde continuaremos a apresentar temas interessantes da história do cristianismo. Não vou ficar apenas na patrística, tá? Então, teremos outros temas, mas nesse primeiro momento eu vou dar uma atenção de forma mais geral a esse período, tá bom? Então, Deus os abençoe. Nos vemos na próxima aula.